E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Jeremias, leremos o capítulo 18. Senhor, a palavra que está, que tenhamos intimidade com ela, para que possamos carregá-la no coração e na mente, nas ações, em tudo que sai da nossa boca, em todas as decisões, Senhor. Dá-nos a minha esposa, a nossa família, verdade de intimidade com o Senhor, a ponto de podermos afirmar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e viver conforme o teu amor, favor e poder. Senhor, dá-nos a felicidade plena de ser instrumento do Senhor, para que mais pessoas acessem a sua palavra e, de um modo direto ou indireto, se faça conforme a tua vontade na vida dessas pessoas, como o Senhor já faz na nossa. Obrigado em nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, em nome do Espírito da verdade, em nome do Senhor, que foi e aí para sempre será o mesmo, da mesma forma que é a tua palavra. Deus, o Senhor dos Exércitos, Deus, eu sou o Pai do Cristo, meu Pai e Senhor eterno, o Criador do céu e da terra. Obrigado pela semelhança que o Senhor nos concedeu e pela salvação por meio do teu Filho. Amém. Bem, temos no capítulo 18 de Jeremias 23 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem me pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um rei para o arrancar, derribar ou destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e o plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e forno. Repetindo o versículo 11 do capítulo 18 de Jeremias, que nos diz: Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andamos consoante aos nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Repetindo o versículo 12, mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétua assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então disseram: Vinde e forjemos projetos contra Jeremias,
porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firmamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se-á mal por bem? Pois abriram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e ao poder da espada, sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, seus maridos sejam mortos de peste e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas quando trouxeres bandos sobre eles de repente, porquanto abriram cova para prender-me e puseram armadilha aos meus pés. 23º e último versículo do capítulo 18 de Jeremias nos diz: Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não lhes perdoes a indignidade, não lhes perdoes a iniquidade, nem lhes apagues o pecado de diante da tua face, mas sejam derribados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Repetindo o último versículo do capítulo 18, versículo 23, que nos diz: Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não lhes perdoes a iniquidade, nem lhes apagues o pecado de diante da tua face, mas sejam derribados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Por meio desses 23 versículos, nos fala o capítulo 18 sobre a palavra do Senhor que veio a Jeremias, sobre a questão do vaso do oleiro, do versículo 1 ao 17, e nos fala do 18 ao 23, sobre a oração de Jeremias, do profeta Jeremias, contra os seus inimigos. Como não falar de uma passagem tão bonita da palavra do Senhor, em que ele afirma que, como vaso nas mãos de oleiro, ele faz conosco em relação às nossas próprias ações. Às vezes tem bênção reservada para mim e para você, e as nossas ações faz com que ele efetivamente quebre esse vaso de bênçãos e o refaça em conformidade com aquilo que fazemos por merecer. Da mesma sorte, a mesma palavra nos traz o Senhor, dizendo que se tudo está em maldição nas nossas vidas, se há reflexo de ira pesando sobre nós, se cada um se converter, diz a palavra, convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. E o Senhor quebra o vaso de maldição e transforma efetivamente em bênção. O vaso do oleiro, tal qual o oleiro como o vaso que o oleiro fazia de barro e se lhe estragou na mão, tomou a fazer dele outro vaso. É o mesmo barro. O barro que serve para construir é o mesmo que se destrói, e no mesmo barro se constrói outro vaso. A minha história e a sua está cheia da possibilidade da bênção do Senhor, reflexo das nossas ações. Algo lhe incomoda? Mude um paradigma. Transforme a sua intimidade em maior e agradeça o poder do Senhor na sua vida. Sucesso, que Deus a todos abençoe. Desejo que possamos viver o extraordinário que Ele vê em meu, seu amor, favor e poder. Viver conforme a sua vontade, viver conforme o propósito do Senhor nas nossas vidas. Sucesso, que Deus a todos abençoe.